Hoje nós estamos aqui no Hospital São Vicente de Paulo com a diretora técnica, a doutora Glaucia Rittmayer, e nós vamos esclarecer algumas coisas aqui do acontecido que teve nessa semana, sobre o vídeo que a doutora fala sobre algumas possíveis medidas a serem tomadas devido ao alto número de casos de Covid que aconteceu no nosso município. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar podendo esclarecer esse mal-entendido, e gostaria que os ouvintes então prestassem bem atenção nas explicações, para que entendam que as nossas intenções são as melhores possíveis para que os pacientes tenham o melhor atendimento de maior segurança. Então, assim, aquele vídeo, mais uma vez eu vou explicar que era um comunicado interno, de um planejamento interno, de 8 passos. Aquele vídeo foi apenas o passo número 2, onde a gente estava estudando a possibilidade de fechar as consultas apenas. Esse passo seria o 6º, numa programação bem organizada. E acabou, aquele vídeo era direcionado à diretoria do hospital, não era para a população. Então, depois, no passo número 5, é que nós íamos chamar a fazer uma coletiva de imprensa e daí explicar todos os detalhes para a população, Mas, infelizmente, aconteceu dessa maneira. Eu acho que foi muito sofrimento para todos os lados, porque a população entrou em pânico, que gerou para nós um transtorno terrível. Eu estou há 3, 4 dias que vivo só em função disso. Realmente foi muito ruim ter acontecido isso, mas enfim, vamos colocar, deixar tudo bem claro para que não fique mais nenhuma dúvida. Então, assim, eu acabei lendo alguns comentários nas redes sociais. Assim, eu entendo que todos nós estamos muito nervosos com essa crise, com essa epidemia, todos com os nervos à flor da pele, ansiosos, com medo, querendo ter atendimento quando precisarem, e é esse o nosso objetivo, Então, assim, eu vi assim, isso é omissão de socorro, o hospital não pode deixar de atender um paciente. Pois a nossa medida era justamente com o objetivo contrário. A nossa prioridade é o serviço de urgência e emergência. Então, só fazendo uma revisão no tempo aí bem rapidinha, anos atrás a UPA estava aqui anexa ao hospital. Quando a UPA se deslocou para o Jardim América, ficou formado um sistema de apoio de retaguarda aqui no hospital. Então, as consultas eram via UPA e caso algum paciente precisasse, mais grave, que precisasse ser atendido com urgência e emergência, então ele vem da UPA para o SUI, que é Serviço de Urgência e Emergência, aqui dentro do hospital. E daí do SUI ele seria internado numa enfermaria ou na UTI, conforme a necessidade. Quando nós montamos esse serviço de emergência, estava funcionando muito bem antes da Covid, então nós percebemos que nós tínhamos uma estrutura 24 horas por dia, final de semana, feriado funcionando, e que nós tínhamos uma estrutura tão boa que também dava para abrir um consultório para consultas não emergenciais, como consultas de qualquer consultório, mas no fim de semana estão fechados os consultórios, os ambulatórios. Então a gente pensou, não, podemos então abrir esse consultório para que as pessoas possam ser atendidas nesses horários. E foi assim que nós abrimos então esta porta de consultas para convênios e particulares, porque o SUS ele já ia mesmo para a UPA, que é 24 horas, então não havia necessidade. Beleza. E estava indo tudo muito bem, Nós temos 2 médicos de plantão 24 horas no SUI, um só para atender as consultas e outro para atender as emergências dentro do SUI.
antes da Covid, estava funcionando perfeitamente. Aliás, até esse ano todo estava funcionando muito bem. Mas o que aconteceu? Agora, recentemente, houve uma explosão de casos de Covid na cidade e, consequentemente, uma explosão de movimento na UPA e uma explosão aqui no nosso serviço de urgência e emergência. Então, o que é mais importante? A gente ter um profissional atendendo consultas que podem ser atendidas em outros locais, consultórios, ambulatórios, ou esse profissional ir lá ajudar o outro na emergência, já que nós estamos com muitos pacientes graves ao mesmo tempo. Gente, é óbvio, a gente precisa priorizar o paciente mais grave. E foi isso que aconteceu no fim de semana que eu relatei no vídeo. Desde sábado, domingo, segunda já era terça, nós estávamos com o SUI lotado e tendo consultas para atender, né? Então, assim, não, gente, vamos fechar essas consultas que os pacientes podem ser atendidos em outros locais e vamos deslocar esse profissional para ajudar aonde é preciso, na emergência. Só que isso tudo eu ia explicar para a população. Não para a diretoria, eu não preciso, a diretoria entende, né? Mas a população, vendo aquele vídeo, não entendeu, né? Então, eu quero assim que a pessoa, quando eu digo assim, confie em nós estamos tão preocupados quanto, ou mais que vocês, porque nós estamos vivendo isso 24 horas por dia, há 14 meses, né? E consultórios, existem vários na cidade, né? Agora, serviço de urgência e emergência só existe aqui. Então, é claro que é esse que a gente tem que priorizar, né? Nós nunca vamos, justamente para não fazer omissão de socorro, é justamente para aquele paciente que está precisando urgentemente ser atendido, que ele tenha uma estrutura para ser atendido. E aquele paciente que está procurando uma consulta, mas que pode aguardar uns minutos, uma hora, um dia, então que ele se desloque a outros locais e deixe aqui a nossa emergência para a emergência. Então, assim, eu queria que a população entendesse isso, né? Que jamais, e não é assim, também já eu percebi assim, mas a gente tem plano de saúde, e daí quando a gente precisa, a gente não vai poder usar. Não, gente, a gente sempre atendeu os planos de saúde aqui no hospital, sempre, sem nenhum problema, só que agora nós estamos vivendo um período de exceção, né? Esse caos na saúde é em todo lugar, nenhum serviço médico estava preparado para essa pandemia, no mundo inteiro, né? Houve e ainda está acontecendo caos, colapso na saúde do mundo inteiro. Quem poderia imaginar? Ninguém estava preparado, né? Então, o que acontece? Os usuários de planos de saúde, eles então podem procurar essas consultas nos consultórios ambulatórios, como eu falei, e caso precisem de internamento, vão ser encaminhados pelos próprios planos de saúde para os seus hospitais conveniados, né? Porque o que aconteceu? Nós tínhamos aqui no hospital 20 leitos de UTI geral, onde era 70% SUS e 30% convênios e particulares, e ainda permanece assim. Só que com o evento da Covid, veio a saúde pública precisou rapidamente que nós abríssemos mais 14 leitos de UTI Covid. E a verba veio toda do governo, né, estadual, federal, Ministério da Saúde, e a gente então conseguiu, eles equiparam com ventilador, monitor, tudo, 14 leitos UTI Covid exclusivamente SUS. Por lei, esses 14 leitos UTI Covid não podem ser ocupados por convênios particulares. É lei, gente. Nós só seguimos a lei. Então, quando eu digo que é para a segurança do paciente, o paciente que tem convênio, procure o seu convênio, porque ele vai ser encaminhado para um hospital que tem UTI Covid de convênio. O nosso aqui, infelizmente, foi montado pelo governo e ele é exclusivamente SUS. Então, é essa a nossa preocupação, né? Eu recebo um paciente via consulta, esse paciente precisa de UTI e eu não
não posso colocá-lo na UTI, por lei, né? Então não é muito mais seguro para o paciente que ele vá diretamente ao seu plano de saúde e ele vá diretamente encaminhado a um hospital com plano de saúde e que daí seja atendido na hora? Então, não é má vontade, pelo contrário. A gente está tentando resolver da melhor forma possível, mas está muito difícil, né? E só pensando na segurança do paciente e que o paciente que vem aqui com uma urgência e emergência possa ser atendido. Então, né, doutora, a senhora explicou ali, eu acho que deu para entender bem, que foi só uma tentativa de explicar ali que o hospital quer a prioridade para as pessoas que são encaminhadas pela UPA, pelo SUS. Na verdade, a gente quer que volte ao normal o mais rápido possível, todo mundo quer, né? Imagine, por que a gente não ia querer atender pacientes de convênio? Não querer é uma coisa, não poder é outra. É outra, né? Então, nós estamos aqui na torcida que diminuam os casos de Covid para que a gente possa voltar aos nossos atendimentos normais.